A filosofia estoica pode nos ajudar a enfrentar as emoções negativas com mais resiliência, sabedoria e tranquilidade. O estoicismo é uma escola de pensamento que surgiu na Grécia Antiga há mais de 2.000 anos e que influenciou grandes personalidades da história, como Marco Aurélio, Sêneca e Epiteto. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira felicidade não depende das coisas externas, mas sim da forma como lidamos com elas. Eles nos mostram que temos o poder de controlar nossas emoções, nossos pensamentos e nossas ações, e que devemos viver de acordo com a nossa natureza racional e virtuosa. Mas como podemos aplicar esses princípios na nossa vida cotidiana? Como podemos ser mais estoicos diante das emoções negativas, como a raiva, a tristeza, a ansiedade, o medo e o estresse? Vamos ver alguns provérbios dos grandes mestres do estoicismo que podem nos inspirar e nos motivar a viver melhor. A raiva é um veneno que se bebe esperando que o outro morra. Sêneca. Essa frase nos alerta sobre o perigo de deixar a raiva nos dominar, nos cegar, nos consumir. A raiva não nos faz bem nem aos outros. Ela nos impede de pensar com clareza, de agir com justiça e perdoar com bondade. Devemos evitar a raiva e buscar a paz, a paciência, a compreensão. A tristeza é uma doença que se cura com a alegria. Epiteto. Essa frase nos mostra que a tristeza é uma emoção natural, mas que não deve ser permanente nem nos impedir de viver. A tristeza pode ser superada com a alegria, com a gratidão, com a esperança. Devemos evitar a tristeza e buscar a alegria, a felicidade, a satisfação. A ansiedade é a antecipação de um mal futuro que talvez nunca aconteça. Marco Aurélio. Essa frase nos ensina que a ansiedade é uma emoção inútil que nos faz sofrer por algo que ainda não aconteceu e que talvez nunca aconteça. A ansiedade nos impede de viver o presente, de aproveitar o momento, de confiar no futuro. Devemos evitar a ansiedade e buscar a calma, a tranquilidade, a confiança. O medo é uma ilusão que se dissipa com a coragem. Sêneca. Essa frase nos revela que o medo é uma emoção irracional que nos faz ver as coisas piores do que elas são e que nos paralisa, nos impede de agir. O medo pode ser vencido com a coragem, com a determinação, com a ação. Devemos evitar o medo e buscar a coragem, a força, a ousadia. O estresse é o resultado de uma mente desordenada. Epiteto. Essa frase nos indica que o estresse é uma emoção nociva que nos faz perder o equilíbrio, a harmonia, a saúde. O estresse pode ser evitado com a ordem, com a disciplina, com a organização. Devemos evitar o estresse e buscar a ordem, a harmonia, a saúde. Não se pode acreditar que é possível ser feliz procurando a infelicidade alheia. Sêneca. Essa frase nos lembra que devemos evitar a inveja, o ciúme, a cobiça, o egoísmo. Esses sentimentos nos impedem de ser felizes, pois nos fazem olhar para os outros com desdém, com desprezo, com malícia. Devemos cultivar a gratidão, a generosidade, a compaixão, o altruísmo. Esses sentimentos nos permitem ser felizes, pois nos fazem olhar para os outros com admiração, com respeito, com bondade. Não se deixe levar pela cólera ou pela alegria. É próprio de um homem desequilibrado deixar-se arrastar pelas coisas exteriores. Sêneca. Essa frase nos ensina que devemos moderar as nossas emoções, tanto as negativas quanto as positivas, pois elas podem nos desviar da razão e da virtude. Os estoicos nos aconselham a manter a serenidade, a equanimidade, a temperança. Eles nos dizem que devemos nos basear nas coisas interiores, como a nossa consciência, a nossa sabedoria, o nosso caráter. Não se perturbe com o que parece ser a felicidade dos outros, nem com o que parece ser a sua infelicidade. Espere um pouco e considere. Não há bem nem mal que dure para sempre. Epiteto.
Essa frase nos mostra que devemos evitar nos comparar com os outros ou nos deixar levar pelas aparências, pois elas podem nos enganar, nos invejar, nos frustrar. Os estoicos nos ensinam a buscar a felicidade dentro de nós mesmos e a aceitar a impermanência das coisas. Eles nos dizem que devemos esperar um pouco e considerar as coisas com perspectiva, com prudência, com discernimento. Não se preocupe com o que os outros pensam de você, mas com o que você pensa de si mesmo. Marco Aurélio. Essa frase nos revela que devemos evitar nos importar com a opinião dos outros ou nos deixar influenciar por ela, pois ela pode nos julgar, nos criticar, nos desanimar. Os estoicos nos ensinam a valorizar a nossa opinião e a nos aperfeiçoar constantemente. Eles nos dizem que devemos nos preocupar com o que pensamos de nós mesmos, com a nossa autoestima, com a nossa integridade. Não se deixe abater pelos fracassos, mas aprenda com eles. Não se deixe envaidecer pelos sucessos, mas agradeça por eles. Zenão de Sítio. Essa frase nos indica que devemos evitar nos desanimar pelos fracassos ou nos orgulhar pelos sucessos, pois eles podem nos desmotivar, nos acomodar, nos iludir. Os estoicos nos ensinam a lidar com os altos e baixos da vida com humildade, com gratidão, com resiliência. Eles nos dizem que devemos aprender com os fracassos e agradecer pelos sucessos, reconhecendo que ambos são oportunidades de crescimento. Estes são alguns dos muitos provérbios que os estoicos nos deixaram como legado e que podem nos ajudar a lidar com as emoções negativas usando a razão e a virtude. Espero que você tenha gostado dessa mensagem e que possa aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia. Lembre-se, você tem o poder de controlar sua mente e de fazer da sua vida uma obra de arte. Seja estoico, seja feliz. Um grande abraço e até a próxima.